Olá, gente! Uma alegria estar aqui com vocês às terças-feiras. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso convidado é o Mário Jorge. Já tem cadeira cativa aqui nos bate-papos de física quântica. E eu acho que ele já entrou aqui. Deixa eu mandar o convite para ele. Só um minutinho. Oi. Peraí. Pronto. Vamos ver se ele já entra aqui. Mário Jorge chegando aí. Olá, Mário Jorge. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Eliane. Tudo em paz? Tudo em paz. Que Que bom. tempo a gente não se fala, né? Faz E- algum, não se fala assim, diretamente, né? Mensagem para lá e para cá, Não, digo aos montes, né? aqui nas nossas lives, Verdade. né? Eu acho, eu acho que Porque a última teve. foi anterior ao nosso evento, né? O evento foi quando? Em abril? Nem sei mais, gente. Nossa, não, foi junho, né, amigo? Em junho, né? Então, uns 2 meses aí que já se passaram, Uhum. né? Por aí. Mas, pois é, esse mundo online é muito corrido, né? Eu também andei furando aí com o pessoal as lives, porque também precisei viajar. Viajei para dar curso, viajei para o lançamento do livro. Depois eu vou mostrar aqui para o pessoal. E aí, quando eu pensei no tema, né, dessa semana, eu me lembrei do filme, né, que está sendo muito comentado, do Oppenheimer, e foi muito interessante, né? E foi o que eu falei, quem não viu o filme não tem problema também, porque, né, a história básica do filme todo mundo já sabe, né, que é o Projeto Manhattan, a criação da bomba atômica. Mas realmente é muito interessante o filme, né? Você vê assim que loucura que foi aquilo, né? Construir uma cidade no meio do deserto, né? 2 bilhões de dólares, né? Que eles falaram que foi investido. E mais louco ainda é aquilo dar certo no final, né? Porque É, é... Fala, Maria Jorge. eu vi eu falei para você, né? Eu vi uma definição que alguém fez do filme, diz que é os Vingadores dos Nerds, né? Tipo, fez Aham. fez um grupo de Vingadores Nerds. Eu achei muito, muito bem feita a descrição, bem apropriada, né? Uhum. E você falou da cidade, mas parece uma cidade de faroeste, né? Exatamente, no meio do deserto, né? Uma coisa louca. E bebês nascendo, né? Tem uma hora no final do filme que aquele militar fala, né? Não sei quantos bebês nasceram no primeiro ano, não sei quantos bebês nasceram no segundo ano. As pessoas Ui, estavam lá confinadas com as famílias, não pois tinha é, muita atividade de lazer, não é? Sabe como é, né? exatamente. Exatamente. Deixa eu prender aqui bem o celular. Acabava Mas sendo uma forma de aliviar o estresse. com certeza, com certeza. Agora, uma coisa é interessante, né, no filme que assim, eu como sou uma pessoa da física também, eu consigo, né, acho que todo mundo que, né, tem uma simpatia, né, um simpatizante pela ciência, porque a gente tem muita curiosidade de ver se as teorias estão certas, né? Então, né, o aparato aqui do celular hoje ele não está segurando muito bem, não. Deixa eu apertar aqui. Peraí. Acho que ele está com folga ali. Então, é interessante, porque no decorrer do filme, assim, a gente já sabe que existiu a bomba, que o negócio deu certo. Mas é tanta incerteza, né? Aqui aquela loucura, aí pessoa briga e vai embora, e não sei o quê. E que quando eles foram fazer o teste, né, para ver se a bomba ia funcionar ou não,
a gente se pega assim, eu me peguei pelo menos assim um pouco na torcida, né, de que desse certo. Aí eu falei, gente, mas eu tô torcendo pela bomba, que isso, né? É, Mas não é isso, é a coisa assim da ciência, né, em primeiro lugar. Você vê se aquilo vai funcionar, né, se aquela teoria está certa. Então, isso é muito apaixonante. Então, os físicos eles com certeza foram levados, né, também por essa curiosidade científica. Mas o filme mostra, né, que no momento que a bomba é lançada, eles já tomam uma postura diferente, né? E uma tem, parte tem, e tem uma que parte lembrar uma. assim que até me chocou um pouco foi assim, logo depois que a bomba foi lançada, que ele aparece em público, né, numa pequena reunião, assim, as pessoas numa arquibancada, e as pessoas com bandeirinhas, assim, festejando, né, a bomba ter sido lançada. E ele parece que naquele momento ele já estava meio não querendo muito, né, ser a estrela daquela situação. E as pessoas. E aí ele fala, né? Assim, o que as pessoas queriam ouvir, né? Ele fala: pena que não conseguimos jogar nos alemães, né? Lançar nos alemães. E o pessoal assim vai à loucura, né? E o pessoal se achando assim o máximo também. Como o ego, né, do país todo se inflou também se É, sentindo poderosos, né? Eliane, mas assim, você falou de um ponto que eu estava justamente querendo comentar, que é a questão dele falar dos alemães, né? Eles começaram a desenvolver isso, e a gente tem todas essas questões de ética e de moral, mas assim, os alemães estavam fazendo miséria pelo mundo, Tava e eles fazendo muito pretendiam, pior, né? no plano, não, digo assim, não vamos nem medir a comparação, porque uma droga é uma droga, É, mas eles estavam fazendo miséria, maldade pura, né? Tipo, pessoas morrendo de fome em câmaras de gás, sendo é. executadas à torta e Campo à de direito. Né? concentração não tem Eu- comentário, né? E aquele cara que é o cara que eu costumo citar muito, que é o Viktor Frankl, que ele saiu do É, campo de concentração depois de 4 anos com 25 quilos. Né? Para não, quem tem dúvida se o alemão era maligno naquela é, época, né? Os comandantes ali, o cara saiu do campo de concentração, sobreviveu por um milagre, saiu com 25 quilos. O que é um ser humano é, adulto já, com idade, com 25 quilos? Então, assim, ninguém tem a dúvida de que o mundo estava passando por um momento terrível, né? é. E os alemães, eu me lembro porque eu me lembro de assistir filmes na sessão da tarde, quando eu era moleque, e eles passavam filmes, alguns filmes eram de guerra, e tinha uma missão de um comando, não sei se era só inglês ou se o americano estava envolvido também, onde eles foram, no meio dessa história toda que a gente está vendo no filme do Manhattan, né, Uhum. do Projeto Manhattan, o alemão estava trabalhando, além de tudo, da miséria que ele já fazia com, com, com os meios que tinha, ele estava usando os cientistas de ponta que ele tinha É, para desenvolver a bomba é. deles. Não, E eu, foi o que eles falaram. então, Alguém ia desenvolver, né? Se não, não, eles então, não saíssem na frente, exato. outros iam sair, porque a ciência já estava disponível, o conhecimento já Então, estava disponível, né? mas o que eu queria te comentar é o seguinte, que eu lembro de ter visto na sessão da tarde um filme, né, que era histórico, era um relato histórico de uma missão que os ingleses fizeram lá para destruir um carregamento, porque os alemães levaram, sei lá quanto tempo, produzindo uma carga enorme de água pesada que eles iam usar para fazer a bomba deles lá, não sei como, não lembro. Mas assim, o objetivo era aquela água pesada transitar num trem para ser levado para um lugar onde ela ia ser usada. E os caras estavam numa missão suicida para ir lá e destruir o trem, para eliminar, atrasar o programa alemão do desenvolvimento da bomba. Isso é citado nesse filme de forma breve, que ele fala que eles acham que eles estavam no caminho errado com esse negócio da água pesada.
mas chegaram, ninguém tinha certeza. Na época, então eles tiveram que fazer essa missão lá. Bom, enfim, o fato é que a época do mundo era terrível, terrível. E já existia também esse confronto na época com a União Soviética, que, na verdade, a União Soviética, quando derrotou o Hitler, ela também não queria parar ali, ela queria vir e tomar para ela aquilo que estava sendo largado. Então, assim, era um mundo extremamente selvagem e difícil, e todo mundo estava trabalhando na bomba atômica. E assim, quem não saísse com aquilo primeiro, assim, apenas para dar um referencial para as pessoas que são mais jovens e não viveram tanto isso, né, para entender um pouco esse lado que você está citando. Realmente eles estavam numa torcida, porque eles chegaram lá primeiro, significa que eles iam ter a chance de usar ou não, mas não ter aquilo usado contra eles, né? Que se o outro chegasse primeiro, ele não ia hesitar, o alemão. O alemão bombardeava Londres à torta e à direito com as bombas normais, com os V1, né, com os V2, com aviões. E é uma desgraça. Aquelas cenas noturnas de bombardeio ali são horríveis. Ele não teria menor escrúpulo, a gente sabe com quem está lidando, né, em lançar uma bomba atômica lá em cima deles. Então, assim, realmente era uma luta. E o Oppenheimer lá ficou chateado de que aquilo não tivesse chegado a tempo, já que era para ser testado em algum lugar, que ele efetivamente, como você falou, ele já não estava feliz em lançar aquela bomba, que pelo menos fosse em cima dos alemães que estavam perseguindo os judeus, do qual ele era parte, né? Ele também Mas então, tinha origem. isso tudo aí que você falou, né, infelizmente, ainda na verdade, um modelo mental que ainda é o modelo vigente, né? Infelizmente, que é esse modelo de ter poder sobre o outro, né? De conseguir as coisas na base, né? Do eu posso mais, então você tem que fazer o que eu quero, né? E é um modelo mental realmente de guerra, né? De conflito. Selvagem. Selvagem, né? E é uma maneira da mente funcionar onde nós estamos centrados, né, identificados com o ego, completamente identificados com o ego, né? Porque é a necessidade de ser melhor, de ser mais poderoso, de fazer o que eu quero e não o que o outro quer, né? Do ganha-perde, né? Eu ganho, você perde. Então, é uma mentalidade extremamente atrasada. E aí, a ideia hoje, né, seria justamente nós discutirmos o quanto é perigoso, né, essa corrida tecnológica sem levar em consideração a ética e a espiritualidade, né? O crescimento espiritual e moral. Porque a tecnologia ela é um poder, mas o que vai definir é a mente que está por trás da tecnologia, é a mente que vai usar a tecnologia, né? Como nesse caso. Era uma mente voltada para o domínio, né? Para o poder, para a guerra, realmente. Então, enquanto a mente não mudar, qualquer tecnologia que surja vai continuar sendo usada dessa forma, para aprisionar o outro, para tirar vantagem do outro, né? Qualquer um que promove a guerra, né, em geral, visa o poder. O poder, ele quer, com a guerra, às vezes, dominar territórios e pessoas a mais, para ter poder sobre mais gente, porque é um negócio que, para aquela mente pouco evoluída, que nem um ópio, né, aparentemente, e não tem limites, porque não é uma coisa, eu consegui este poder, agora estou bem. Não. O cara quer sempre mais. Né? O cara que tem esse tipo de mentalidade está sempre procurando por mais, nada é limite. E outra coisa que ocorre também é o seguinte, né? Eles criam essa figura
do inimigo externo para gerar medo na própria população e permitir comando, porque o medo, quando você instila medo nas pessoas, você consegue usar o medo delas para vender coisas que elas jamais comprariam, como, por exemplo, produzir armas e participar da guerra, no sentido de buscar segurança, porque com o medo elas estão aceitando qualquer coisa para voltar à situação de segurança. Então, o medo tem duas coisas que... Eu estava tendo uma conversa agora com um amigo e a gente estava comentando sobre isso. Eu estudei durante muito tempo para trabalhar na indústria, para implantar algumas ideias novas, o que eram os principais motivadores do ser humano. Eu vasculhei de tudo e só achei dois e continuo só sabendo de dois. Eu nunca vi, assim, todo mundo com quem eu converso e que estuda isso sabe e chegou ao ponto que só existem dois motivadores: ameaças e oportunidades. Ou seja, o que vai gerar medo nas pessoas e o que vai gerar uma atração por benefício das pessoas. Então, assim, se eu vejo que algo pode vir a ser uma boa oportunidade para mim, eu vou buscar isso. Mas é um negócio sem pressa, sem desespero. Eu vou buscar isso, espero conseguir, quando conseguir, vou ficar melhor, porque isso vai ser um benefício. Agora, o medo, né? O cara vê o medo de um lado, ele já sai correndo imediatamente para o outro. Então, eles usam as mentes que estão em posições de poder, elas usam o medo para gerar oportunidade de manipular e controlar as pessoas. Então, isso é usado assim já há muitos anos no o próprio exército alemão lá. O Hitler tinha um gerente dele da propaganda lá nazista, que era o Goebbels, sei lá quem era, não importa, que o cara já usava essas técnicas, e são técnicas de marketing mais que conhecidas, que tanto pode ser usada para vender um produto inofensivo, como para empurrar as pessoas na direção que elas não querem ir, mas alguém busca benefício com isso. Talvez isso aí seja mais uma explicação, né, de por que os nossos noticiários são tão deprimentes, né? Porque a mídia, ela parece que o tempo inteiro ela quer te deprimir, ela quer te deixar carente, te deixar com medo, porque assim nós consumimos, né? E então nós temos realmente que estar atentos, né? Deixar de ser massa de manobra, né? Deixar de ser manipulado, porque a manipulação é muito clara, mas se nós estamos desatentos, nós não percebemos, né? E ainda mais quando pega na emoção das pessoas, esse que é o problema, né? Porque quando pega na emoção, aí a pessoa cega de vez, aí a pessoa não quer saber, mesmo que você fale com ela, olha, isso não é assim. Não, mas aí aquilo já mexeu na emoção dela, daí ela toma refúgio naquela emoção e acha que é assim que ela vai resolver, né? O Mark Twain tem uma frase ótima sobre isso, que eu gosto de dizer a frase dele, porque assim, ninguém fica bravo comigo, foi ele que disse. É muito fácil enganar as pessoas, muito mais difícil é você convencê-las de que elas foram enganadas. Exatamente, exatamente isso, né? Quando pega nas marcas, né, nas marcas negativas que nós temos, aí a gente compra aquilo como se fosse uma questão pessoal para a gente, né? E na verdade não é uma coisa do outro, que o outro está lucrando com aquilo. Né? Você não está lucrando nada, você está só sendo massa de manobra. Está sendo usado e abusado. E é o que você... Essa questão estava propondo antes da gente acabar desviando para a questão do marketing, da motivação, você tinha falado de outra coisa, que era oh, meu Deus, me fugiu agora. A gente estava dirigindo o papo em outra direção. Deixa eu ver, não me lembro. Nós falamos tanta coisa no início. Pois é, mas então tá bom, tudo bem. Mas assim, essa questão realmente daquela, voltando só um pouquinho naquele tema das bandeirinhas, assim, é claro que se você parar para observar, você vai ver outras coisas que influenciaram. Eles não estavam comemorando só a bomba. É claro que a bomba, como você falou,
Naquele momento, aquela primeira que foi explodida foi um êxito de um esforço de 3, 4 anos deles ficarem lá isolados, trabalhando que nem uns malucos, né, ficando louco, e finalmente conseguir um êxito naquele esforço miserável que eles fizeram, que foi um desgaste gigantesco para todos eles, né? Mas tem também o fato de que aquilo era uma comemoração de que eles iam ficar livres de tudo aquilo, né? É, Tinha esse lado também. Tem o lado de que realmente é aquela outra história que assim, eles iam ter condição de pressionar o inimigo, que é quem iniciou os ataques também. Tem outra coisa, né? Que a gente há que lembrar que os aliados estavam do lado que estava se defendendo, né? E não é, foram eles que começaram a guerra. Aí eu lembrei do que é da tecnologia, que é o tema principal, né? A tecnologia, ela é uma questão é, de uma ferramenta. Tecnologia, tudo que a tecnologia faz é trazer ferramentas para nós, ok? Então, a ferramenta de confirmar que a, a, a fusão, na fissão, né, do átomo é funcional, né, ela tem lados positivos e negativos, ela não é uma coisa só negativa. Né? Ali ela estava sendo trabalhada com o objetivo explícito de fazer uma arma antes dos outros para vencer uma guerra, né, pelo lado que estava se defendendo e pelos outros todos. Agora, ela também ela gera energia, ok? A gente também pode discutir se a energia não é limpa, se é limpa, mas assim, naquela época era o que havia. E além de confirmar as teorias, aquilo permitiria a criação de meios de geração de energia que também era outra coisa eventualmente positiva. É claro que se você parte, depois a tecnologia continuou trabalhando, provendo meios, evoluindo, né? Graças àqueles passos que eles deram, eles foram somando, e chegou depois a outras, né? uhum, Energia solar, energia eólica, mas tudo isso vem depois. Na época não tinha essa disponibilidade. E uhum. foi uma fonte que durante muito tempo teve um papel importante, e como ela gera um poluente lazarento, infelizmente, né? Ela agora tende a ser aos poucos desativada em prol de outras opções mais limpas, que agora estão disponíveis. Mas, voltando ao fio da meada, a tecnologia ela é ferramenta, é que nem faca. A faca faz a mistura da comida, ela ajuda você a colocar a comida no garfo, né? Ela tem muitas opções úteis, ela é uma ferramenta útil. Foi ferramenta de defesa também, vai em situações mais primordiais da humanidade, né? Mas assim, a faca também pode ser usada para matar, né? Né? Praticamente um martelo, uma foice, né? Qualquer uma dessas. São ferramentas com uma finalidade, mas que o ser humano, se não estiver com a consciência mais expandida, mais evoluída, né? Isso é um tema individual, as pessoas precisam chegar lá, porque como humanidade a gente provavelmente só vai ter uma condição melhor se a gente tiver um grau de evolução melhor e aprenda a usar as ferramentas apropriadamente e não usá-las para meios, porque a responsabilidade não é da ferramenta, é de quem usa, né? É, Quem aperta o pois botão. é. Aliás, tem uma É, cena engraçada no filme que eu não sei se você lembra, que eu adorei. O Oppenheimer tenta falar com o presidente americano, depois que as bombas foram atiradas, para convencer ele a suspender e nunca mais usar aquilo. Vai lá reclamar que ele era o pai da bomba e não sei o quê. Aí o presidente vira e fala assim: Ué, mas você é o pai da bomba porque você criou. E eu sou o quê? Fui eu que mandei disparar ela em cima dos japoneses, né? é, Então, no final, quem apertou o gatilho foi o outro, né? é, E, então é um dilema, realmente, mas a qualidade do ser humano é que pesa, né? No é, meu ver. então. E também a questão dessa falta de clareza de aonde estão as causas e aonde estão os efeitos dos problemas, né? Porque eu acho que a gente confunde a causa com o efeito. Muitas vezes nós vamos em cima do que, na verdade, é o efeito, não é a causa. Né? Porque se nós não eliminarmos a causa, né? Então, por exemplo, quando a gente foca muito, até hoje, existe essa crença também, é uma crença muito difundida, né? De que a tecnologia vai melhorar as nossas vidas. Né? Até hoje, a tecnologia, ela, como nós estamos falando aqui, ela não é
a causa do que vai acontecer, ela é uma ferramenta, né? Ela vai trazer os efeitos, mas a causa está no ser humano, está na ética de cada um. Agora, uma coisa é muito interessante, porque quando nós vemos filmes desse tipo, sempre vem aquela sensação também que meio que já é uma crença, de certa forma, até limitante, né? De que o ser humano, na sua essência, é mau, né? Então a gente pensa, nossa, o ser humano, né, na sua essência, ele é horrível, né? Se você olhar o que o homem é capaz de fazer, né? Mas até numa outra live eu também citei esse documentário. Eu não me lembro exatamente o nome agora, mas é um comentário sobre altruísmo. Eu não sei se o nome está em inglês, não me lembro. Mas é um documentário muito interessante, que mostra justamente o oposto, que o ser humano, na sua essência, ele é altruísta. Então, ele mostrava situações de risco, onde as pessoas se colocavam em risco para salvar outras que elas nem conheciam, por puro impulso, por puro instinto, né? Então, mostra um posto de gasolina que explode e as pessoas saem correndo e, de repente, uma pessoa fica presa dentro de um carro e a pessoa volta correndo o risco de morrer junto para salvar aquele outro que ficou para trás, era um desconhecido, né? Então, mostra assim que em situações extremas, que a gente não tem nem tempo de pensar, o nosso instinto é altruísta, o nosso instinto é de salvar o outro, de fazer o bem para o outro, né? Agora, claro, existem esses extremos negativos do ser humano, mas aí é justamente o contrário. O ser humano, ele não está na essência dele, ele está no auge da delusão, né? Ele está no auge da desconexão com ele próprio. Ele está totalmente inserido numa paisagem virtual, né? Como o Tom coloca, acreditando que aquilo é uma realidade, né? Totalmente identificado com o avatar, com o personagem, né? Totalmente achando que defender o avatar é a coisa mais importante do mundo. E aí ele cai nesses extremos de violência, de horror, né? De hedonismo até, né? Mas pode falar. Né? Eu ia comentar com você um exemplo que me vem à cabeça, assim, né? Um exercício mental, um experimento mental. Vamos imaginar que nós estamos assistindo a partir de uma plateia que está no escuro, que os atores não estão vendo, e que nós sabemos todos, e os atores também, que aquilo é uma peça. Uhum. Tem pessoas fazendo papel de bandido e pessoas fazendo papel de mocinho, para simplificar. Agora, você imagina que no meio do caminho, aqueles atores, por algum motivo, ou pelo menos um deles, bate a cabeça, perde a memória e acorda e não entende que aquilo que ele está vivendo ali é uma peça. E começa a brigar de verdade para defender a posição do personagem dele, né, sendo que ele não se lembra quem ele realmente é, né, e parte para a ignorância. Se for mais de um, a gente imaginar que os outros atores também perderam a memória, facilmente você vê a treta armada, está todo mundo assistindo, sabendo que aquilo é uma peça do lado de fora, os atores esqueceram e estão levando aquilo a sério. Esse é exatamente o cenário em que nós estamos. Né? Exatamente. A cortina forma... fecha, mas a gente continua no personagem. A gente não... Eu publiquei Esse exemplo é muito próximo da realidade, porque nós estamos aqui, né, jogando, né, um jogo que é pilotado pelas consciências que nós realmente somos através de avatares, que, aliás, é um conceito... Avatar é um conceito indiano antigo, né? E não é só dos videogames. Mas, assim, e estamos, assim, totalmente iludidos pela identificação com a matéria, com o que parece ser matéria do Avatar, e tomando a peça
por líquida e certa como sendo material e sendo aquele enredo mesmo. Eu vi ontem e publiquei uma postagem de dois cachorrinhos brigando, não sei se você Ah, viu. eu vi. O É, é, máximo, o máximo. Eu achei é, aquele vídeo, eu bati o vídeo e falei assim, nossa, olha nós aí. Eu falei assim, um é, baita esforço para chegar a descobrir isso, e os cachorrinhos já sabem. é, Eles estão lá, dois cachorrinhos. Se alguém não viu, volte umas 4, 5 postagens para trás. São dois cachorros. Tem uma porta de vidro, um está do lado de dentro, o outro é, está do lado de fora. A porta está meio fechada, mas não está trancada. E eles estão brigando, um late do lado de dentro, o outro late do lado de fora. Aquela, sabe, fica se ameaçando. Aí o de fora cansa, entra, empurra a porta, vai lá, bebe água do lado de dentro, e o outro fica lá esperando, na boa, parado. Eu falei assim: olha, é o intervalo da peça. é, O ator parou de é, interpretar, deu sede nele, ele foi lá, é, tomou um pouco d'água, voltou, é. saiu lá fora, E ficou do outro continuou. lado do vidro e começaram a brigar de novo. Quer dizer, nem os cachorros estão convencidos daquela briga, É, mas nós é, estamos convencidos da nossa. Né? É o é. total identificação e mergulho na ilusão como se fosse real. É, exatamente. Esse que é o ponto, né? Então esse é o foco do meu trabalho, né, na física quântica, justamente porque a física quântica, sendo uma teoria científica, ela tem esse poder de criar tecnologia gigantesco, porque, né, veja quanta coisa a gente tem hoje graças à física quântica, mas ao mesmo tempo, igualmente, ela tem um potencial de transformação, de expansão de consciência, que não é explorado no meio acadêmico, porque é o paradigma do materialismo científico que ainda impera, né, nesse ambiente. Então, é uma coisa crucial que não pode ficar de fora, não pode ficar deixada, não pode ser deixada de lado, né? Tinha que ter a mesma importância, tinha que andar lado a lado, né? Mas não, eles pegam, não, isso aqui é besteira, isso aqui deixa para lá, porque a identificação é tanta, né? E é interessante porque eu sempre falo de um livro que eu estudei na universidade, que é um livro preciosíssimo. Ele tem toda essa discussão teórica também sobre a física quântica, sobre a compreensão de mundo, mas o professor mandava pular. Muito engraçado. Aí, quando eu comecei a trabalhar nessa linha que eu trabalho, eu peguei o livro e voltei. Eu falei, gente, olha, mas tem tudo aqui. Mas aí estava tudo escrito a lápis assim, pular, pular, pular. O professor mandava pular essa parte. Você veja, gente, não dá, né? Assim, é uma conveniência total, né? Aquilo que não bate com a nossa crença não vale, É, então vamos ignorar. É exatamente. muito triste você ver, porque assim, a ciência é tida, né, por muitos, e deveria ser assim que ela funciona, uma coisa mais isenta, porque não se trataria de religião, né? Justamente eles falam em oposição à religião, que é cheia de dogmas, sabe que tem dogmas e aceita e quer obrigar todo mundo a aceitar. A ciência supostamente é algo para. O melhor approach para a ciência é a mente aberta e cética. Né? Mas não é para sair acreditando em nada, mas ter a abertura para estudar todas as possibilidades e verificar qual é a que se comprova ser real, né? A É, que se valida. Agora, exatamente. infelizmente, são seres humanos, né? E a maioria tem um dogma materialista, e eles fazem as perguntas erradas porque partem dos pressupostos errados. Se eu parto achando que a Exatamente. matéria é sólida, eu faço uns assumptions e eles nunca chegam. Como é que eu vou chegar a uma teoria? Eu costumo brincar que é o seguinte: é a mesma coisa que você pegar um cientista materialista para descrever e buscar a fonte do universo e da criação, é a mesma coisa que você pegar um pintinho dentro do ovo da galinha e pedir para ele descrever a galinha. Não vai, não vai. Exatamente. Não tem como, né? O doutor Francisco está participando aqui, está dizendo, olha, a compaixão, o altruísmo melhoram o nosso corpo, né? A nossa saúde, estimula o sistema imunológico,
né? Então, ele também citou o Dalai Lama aqui atrás, agora com essa frase dele, me lembrou uma frase muito boa do Dalai Lama, que ele diz assim: nem bons egoístas nós somos. Porque é como o doutor Francisco falou, na verdade, a compaixão, a bondade, a meditação, ela vai trazer mais saúde para a gente. Então, nem ser egoísta direito a gente sabe, porque a gente é tão autocentrado, querendo tanto melhor para a gente, e, no entanto, a gente faz um monte de coisa que detona com a nossa saúde, detona, né, essa coisa de guardar raiva, de, né, viver no estresse, viver nessa coisa da luta, né? Isso vai detonar nós mesmos. Né? Então, realmente é uma visão muito equivocada, né? Muito equivocada. Ninguém ganha. Aí não é nem o ganha-perde, é o perde-perde. Todo mundo perde e pronto, né? Você já viu aquele, não sei se você já deve ter visto um videozinho, que é uma metáfora, que está as pessoas com fome em um círculo, a uma distância, estão tipo acorrentados, alguma coisa, estão presos, não podem chegar perto. E tem um prato no centro, que está longe de todos eles, e todos eles têm uma colher grande que alcança o prato. Porém, eles vão lá, pegam a comida de dentro do prato e não conseguem trazer até a boca, porque as colheres são enormes. E eles não estão em condição de fazer outras coisas, estão limitados a usar daquele jeito. E ficam ali brigando, jogam comida fora, aquela confusão, até que, né, acidentalmente, ou sei lá como, percebe que, bom, mas se ele pegar a comida, em vez de ficar tentando trazer para si e acabar desperdiçando tudo, ele alimentar uma pessoa que está à mesma distância do tamanho da colher, aquela pessoa come. Aí aquela pessoa pega uma colherada e dá para o Para o outro. outro, Né? E que, aí é o que seguinte, alcança. é uma forma de perceber que a única forma da gente sair do buraco é na colaboração, é no amor. Né? Exatamente. E assim, mesmo que, é o que você falou, né? Mesmo que se eu fosse pelo menos inteligente, mesmo sendo egoísta, né, eu usaria a cabeça e ajudaria o outro, porque isso vai me ajudar também. E quem Exatamente. sabe, mesmo começando por um motivo egoísta, É, depois eu aprenderia e perceberia que o cuidado com o outro, em vez do egoísmo, né, ou seja, o altruísmo, é, né, talvez seja o oposto, é muito melhor para todo mundo e todo mundo sai ganhando do que é. uma situação onde todo mundo sai perdendo, que é o que você colocou. Exatamente, porque ou é o ganha-ganha ou é o perde-perde, não tem jeito, né? E o universo, ele uma das leis, né, fundamentais do universo é o ganha-ganha. O universo opera no ganha-ganha. Né? Quando a gente consegue se alinhar com isso, aí nós estamos, aí tudo flui. Aí a gente entra no fluxo, que esse é o fluxo do universo. Tem para todo mundo, Tem não vai para fazer falta. todo mundo, exatamente. Eu não tenho que perder para o outro ganhar e o outro não tem que perder para eu ganhar. Né? Existe abundância para todos. E quando a gente se conecta com isso, aí tudo flui, né? Como esse exemplo aí muito bem colocado, né? Porque se ele usa aquela colher enorme, que ele não consegue trazer na boca dele, mas leva na boca do outro, ele vai estar dando de comer a uma pessoa e vai ter várias dando de comer a ele, porque, né, todos que estão na outra distância podem trazer a colher na direção dele. Está perfeito. E é o que você falou, o ser humano não tem nada dessa malignidade ancestral. Não. É, A gente, infelizmente, a gente tem de tudo em nós, tem de é, tudo. é. Não é que você é dominado pelo mal ou dominado pelo bem, Isso está também tudo aí, é uma é outra realidade dual. crença limitante que botaram na nossa cabeça também, Nós né? Que também estamos foi o que você estava experimentando. falando no início, para fazer a gente de massa de manobra, né? Coloca um monte de medo, de negatividade, né? Na nossa mente, para que nós fiquemos vulneráveis, na verdade. O ser humano é consciência, consciência não É. tem nada de maligno, né? Não é como se existisse um
um ser maligno puxando para o outro lado, nem nada. Está tudo em nós. E às vezes a gente se deixa dominar por uma situação ou por outra, por um caminho ou por outro, pela identificação, pelo marketing, pelo raio que for, mas assim, a gente se deixa, né? É, A partir do momento em que a gente acorda, percebe o que realmente está se passando, quem realmente somos e o que realmente estamos fazendo aqui, você passa a atuar, você tem toda a liberdade do mundo para atuar de outra forma, para ser de outra forma e atuar dignamente com aquilo que você se tornou e com uma atitude diferente, vai ser o único jeito de você mudar o mundo, porque você não é, vai mudar o outro, você é, pode mudar você. Se é. todo mundo buscar mudar a si mesmo e eventualmente ser um bom exemplo e ficar disponível para ajudar caso alguém procure, porque não adianta doutrinar tão pouco, né? É um universo que o Tom sempre dá um exemplo assim, né? Se você pegar uma realidade tipo a nossa, que é onde cada um está tentando levar vantagem, às vezes se juntam e trabalham em grupo, porque um é mais forte que o outro, e às vezes um grupo fica mais forte e sai ganhando em relação ao outro, e entre eles se ajudam, mas que se dane o outro, né? E essa é uma realidade normal aqui, tá? Então são duas realidades fictícias, uma das quais, obviamente, é o que a gente faz aqui. E uma outra realidade, onde você imagina no experimento mental, os seres que sejam um pouco mais evoluídos e estejam buscando o approach mais altruísta, ou seja, o amor verdadeiro, estejam mais cuidado, como esse exemplo da panela, da colher, né? Eles estão livremente procurando o benefício do outro. Eles não estão se colocando na frente. Aí, se você está pensando no outro, e nessa sociedade todos já chegaram nesse mesmo ponto, imagina que você não vai ficar na mão, porque você está pensando no outro, mas todos os outros estão pensando em você. E isso vai Exatamente. acontecer com cada um. É, E é o ganha-ganha. E no final acabou-se. Esse é o momento que a gente pode chegar e que provavelmente vai chegar, mas que estamos um pouquinho longe ainda, é. infelizmente. Mas ter esse vislumbre é importante para entender, né, qual é o benefício, para onde é que estamos caminhando, o que é que estamos buscando. Uhum. É exatamente isso. Porque não adianta, gente, né? Eu acho que assim, a gente, nós já, a meu ver, eu acho que nós já chegamos num limite de tecnologia para lá de bom, já está até exagerado para o nível mental, emocional, ético e moral que nós temos, nós já até passamos da conta já a gente já podia ter tecnologia de menos, porque eu começo até a ficar preocupada com, né? Mas infelizmente a tendência é a tecnologia andar cada vez mais rápido. A coisa está extremamente acelerada. Então, se a gente não acelerar esse processo do autoconhecimento, do despertar, né, de realmente expandir a consciência e enxergar a vida de uma maneira diferente, vai ficar muito complicado. Veja, o avanço da tecnologia não é absolutamente imprescindível para nenhum de nós que estamos vivendo aqui neste momento. Uhum. Como você disse, no ponto que ela chegou, ela já é boa, né? Só está faltando ser melhor usada. Exato. Porém, infelizmente, né, não existe essa, assim, a meu ver, essa possibilidade de brecar o avanço, porque assim, todo avanço que acontece nesta realidade é um reflexo da busca da consciência por experimentar de tudo que possa levar ao avanço da consciência. Então, assim, essa busca de evolução, ela está impregnada no ambiente biológico, tanto que saímos de seres unicelulares, formaram as primeiras células, e multicelulares, até chegar nas baleias, nos elefantes e nos homens. Ok? Então, Uhum. essa evolução que nos trouxe até aqui foi a vida, a consciência, experimentando de tudo. E ela experimenta de tudo em todos os campos, inclusive na tecnologia. A tecnologia é fruto da mente humana, É, mas a mente humana é fruto da consciência. é, E a consciência se expande em todos os lugares. Tanto que, né, uma das possibilidades que as pessoas temem, como temiam a bomba H, agora as pessoas ficam temendo a IA. Né? A IA é algo que as pessoas temem porque é uma ferramenta nova e que as pessoas não sabem que se vai pode ser bem causar nossa usada ou mal destruição. utilizada, É, e que eventualmente pode, inclusive, se mal utilizada, acabar saindo do controle, né? é, E de repente criar um problema. Mas se criar um problema vamos dizer, de uma
IA que venha a ser consciente, a consciência que vai habitar a IA é uma só, ok? O que não quer dizer que, assim, do mesmo jeito que a gente tem pessoas ruins, a gente pode ter possivelmente IAs ruins também, né? No sentido de que não estão fazendo a melhor coisa possível, mas, assim, consciência só existe uma, né? E é do mesmo tipo, só difere em grau, né? Do mesmo jeito que cachorro, né? Vaca, Aham. elefante, Uhum. todo ser vivo tem algum grau de consciência, É, né? é. E é, no final, um produto da própria consciência se experimentando, né? Aham. E se chegar a ser uma IA dessa forma, também vai acabar sendo experimentado ou não, mas, assim, é o que você falou. O que careceria é que a gente conseguisse demonstrar, e não é que não tem avanço, porque nós já tivemos situações muito pior ao longo da história da humanidade, mas, assim, um avanço, um passo de avanço melhor para a evolução humana da consciência que nós realmente somos, seria importantíssimo para fazer o uso bom uso da tecnologia, da evolução da tecnologia, que realmente Exatamente. é a mesma coisa que você pôr uma arma carregada e destravada na mão de uma criança. É uma loucura, porque no fim, o que que nós queremos? Nós queremos a felicidade, queremos nos sentir preenchidos, nos sentir amados, né? E alguém está chegando a esse objetivo? Não, é só, né, dentro desse paradigma do materialismo, da guerra, ninguém está chegando aonde quer de verdade. Então é só a gente olhar as gerações mais velhas, né? Vejam nossos avós, as pessoas, né? As pessoas terminaram a vida bem, na maioria das vezes, infelizmente, não, né? Terminam muito doentes, frustradas, abandonadas, ou, né? Então, quer dizer, é uma falta mesmo de conseguir enxergar num outro paradigma, né? Porque, sei lá, a pessoa parece que não sabe fazer outra coisa, né? Ela fala, não, eu estou vendo que isso não funciona, mas meu avô fez assim, meu pai fez assim, todo mundo faz assim, então eu vou continuar fazendo assim, né? Mas existem muitas linhas espirituais ou não, muitas linhas de autoconhecimento, né, que mostram outras alternativas. E hoje, principalmente com a internet, que também é uma ferramenta poderosa, que pode ser usada para o bem de uma forma muito significativa, da mesma forma que também pode ser usada para o mal de uma forma também muito importante. E tudo ficou mais acessível, né? Então vamos para as boas notícias agora, né? Quero aproveitar, convidar vocês, semana que vem, segunda, terça e quarta, eu vou estar oferecendo 3 aulas gratuitas. Nós vamos abrir mais uma turma do curso online. Então, essas 3 aulas, elas já ficam de aquecimento, né? Quem se animar, quiser fazer o curso inteiro, já está aquecido. Quem ainda achar que não é o momento de fazer o curso, de qualquer forma, vai levar para casa gratuitamente bastante conteúdo, tá? Não é, né? Quem me conhece já sabe, não é aulinha só para trazer público, não. É aula para dar conteúdo mesmo e vocês levam muita coisa para casa. Então, se inscrevam para receber o link das aulas, tá? Vai ser segunda, terça e quarta. O meu segundo livro, né, que é A Chave Quântica, que é para o público infanto-juvenil, nós estamos começando na semana que vem um projeto com alunos do ensino médio aqui de uma escola de Volta Redonda. Nossa, estou muito feliz. Depois eu vou passando para vocês aí os resultados. Então, vai ser a nossa primeira experiência, né, da física quântica para o público leigo, com alunos de ensino médio. Trabalho valendo ponto para eles realmente lerem o livro. Eu vou lá dar uma palestra para eles. Então, e depois o professor vai tocar o trabalho. Então, estou muito feliz, muito animada. Vamos ver o que vai sair disso aí. E na semana passada foi o lançamento do livro infantil, né? O Quantum Sapeca,
para a gente já levar para as nossas crianças, né? Eles já terem assim, uma ideia das partículas, né? Das órbitas do átomo, o que é o salto quântico. E também estou tendo um feedback, assim, coisa mais linda. Esses dias eu recebi um vídeo de uma menininha de 3 anos que, num largo livro, fica contando a historinha para as pessoas. A historinha do quanto, uma coisa mais fofa, gente. Então, né, esperamos aí que a gente consiga, não só com o curso, né, com as aulas gratuitas, que acaba pegando uma faixa etária mais madura, né, que já está preparada realmente para uma expansão de consciência, mas levar esse conhecimento também para as novas gerações, né? Porque as crianças também elas já estão chegando com uma mente diferente, né? A criança de 2, 3 aninhos já pega o celular, já mexe tudo, né? Hoje em dia, assim, deixa eu ligar para o meu neto para ele resolver isso aqui para mim no celular, no computador. Então, são crianças que já estão chegando com a cabeça do século XXI. Então, não dá para querer socar elas num paradigma ultrapassado do século XIX, né? E, na verdade, o que nós estamos fazendo com as crianças, né, quando seguimos o sistema mais tradicional, mais antigo, é cegando as crianças, por incrível que pareça. Tá? Assim, sem meias palavras. Estamos cegando as crianças e fechando as portas das possibilidades para elas. Eu estava observando isso e me veio bem à tona, porque, aliás, estou precisando publicar de novo aqui, já faz tempo que eu não publico. Em 2018 foi feita uma experiência, não pela primeira vez, mas foi filmado e tudo, né? Em uma interação com crianças, justamente porque as crianças são mais flexíveis e têm menos resistência em aceitar as coisas, né? Enquanto ainda estão em determinada idade. E eles fizeram uma experiência de visão sem olhos. Eu não sei se eu já te falei disso, não. Mas, pois é, eu estou com um vídeo lá no canal, porque o que eu fiz? Eu baixei a legenda, gerei um texto e criei uma dublagem, tá? Não está sincronizada, porque eu não tenho essa habilidade, não é o meu ramo, mas deixei o vídeo passando e passei um áudio do que o cara está dizendo. Por trás não afeta tanto, porque o cara não aparece quase, aparece mais as crianças. E a experiência foi a seguinte: eles pegaram as crianças e explicaram para elas que eles iam ajudá-las a que elas vissem as coisas através de uma venda. Fizeram lá um processo, coisa e tal, explicaram que aquilo era possível, por que funcionava e que ia funcionar, e que elas iam fazer aquilo que se estavam disponíveis, não forçaram ninguém, as crianças, né? Os pais permitiram, as crianças se interessaram. E aí colocou as vendas nas crianças, e as crianças conseguiram lograr fazer com que as crianças vissem tudo que estava do lado de fora, com os olhos vendados, com umas baita vendas, né? Ela é colorida por fora aqui, mas ela tem aquela massa plástica preta interna, né? Aquele material fofo. E então é uma baita venda, né? E as crianças estão fazendo de tudo. Então tem crianças que estão pilotando aqueles carrinhos dando volta numa pista, carrinho de brinquedo dando volta numa pista. Tem várias delas, todas usando. E não estão batendo umas nas outras, não estão esbarrando nas coisas. Ainda passam quando vê gente na lateral, brinca com as pessoas. Tem outras crianças que estão lá jogando ping-pong. E outras crianças, tem uma outra criança no documentário Super-Humano, que o Tom participa também, onde as crianças estão ali lendo livros infantis de história. Ele está com o livrinho aberto, como se fosse esse seu livro aí, com aquelas letras graúdas, né? Não é um livro para leitura maciça, é livro de criança mesmo. A criança está lendo a historinha toda ali, com a vendada. Então, assim, por quê? Porque a realidade é construída de informação. É um fluxo de informação que chega para a consciência que nós somos. E a criança acessa aquela realidade, a nossa realidade externa, não é através dos olhos. Os olhos são elementos intermediários da aparência, do mundo da aparência e do avatar. Mas o ser que você é que está vendo. Até porque os olhos não veem nada. Olha, Supostamente o olho manda um sinal, transforma um sinal de luz num sinal elétrico, e quem reconstrói, para quem é muito materialista, é o cérebro.
é o cérebro, é tudo reconstruído na consciência. Então a visão não é feita fora. E eles fizeram essa experiência maciça. Então tem 1h30 de entrevista, o cara está explicando coisas e as crianças estão ali fazendo as mais diversas Que brincadeiras, interessante. criança escalando aquelas paredes, sabe, de escalar, aquelas Aham. coisas. E assim, absolutamente vendadas. Que Assim, né? E aí tem já, não, mas interessante. isso não. Isso é trambique, os caras Aham. apontaram. Cara, você não quer acreditar, não acredita. Assim, se você consegue ver um negócio desse e acha que não é possível, tudo bem, segue a sua vida, não vem me atormentar e É, dizer que. Cara, ninguém, o cara que fez aquilo não precisa, as é, crianças não precisavam fazer nada daquilo. A experiência está lá e pode ser repetida em qualquer lugar, a qualquer hora. Né? Então, muito e a interessante. moça até teve êxito em fazer uma pessoa. Teve uma pessoa que tinha dificuldade, estava perdendo a visão, já era de maior idade, e essas pessoas têm dificuldade, porque as pessoas, você já não acredita mais que isso é possível, você não pensa, você acredita que, não é que você não acredita que é possível, você acredita que é impossível. Tá? Aham. E aí, se você acredita que é impossível, não vai ser. Mas a pessoa estava motivada, apesar da idade já mais avançada, entrou em contato com a moça que dava o treinamento para as crianças, e ela deu o treinamento para a pessoa levou a sério, fez, e voltou a enxergar. Por quê? Está enxergando sem depender do Dos olhos. equipamento que ela pensa que não tem, ok? Então, assim, até no limite, para algumas pessoas que se abram o suficiente para isso, até os cegos poderiam ver, porque, na verdade... É, então, assim, tem coisas que são tão cabais e tão absurdas, é, né? E a realidade é informação, então a informação vem através de um sinal, e no caso é um sinal digital, e você precisa se sintonizar no canal é. e puxar a informação. Então, esse negócio de visão remota, telepatia, seja lá o que for, é tudo questão de sinal e de informação. Aí a física quântica, como você disse no começo, a física quântica traz uma informação fantástica para todo mundo, libertadora, de que a realidade não é material. E aí os caras fecham os olhos e mandam É, arrancar as páginas que não interessam. Entendeu? É duro, não é é mole, não. duro, Mas né? para isso, você tem a internet, você não está bloqueado, você pode escolher o seu conteúdo, e tem muitas É. possibilidades. Você citou isso aí, eu também me permito aí lembrar as pessoas que eu tenho os livros do Tom aqui para vender, que eu traduzi, porque são elementos libertadores. O único motivo de eu ter me metido na tradução, até porque eu leio inglês, eu não precisaria traduzir, eu leio direto, eu só li isso para disponibilizar uma mensagem libertadora para as pessoas. Então, Aí, se ó, alguém se ó, interessar, ó o documentário do altruísmo aí, tá vendo? Nós somos altruístas por natureza. A gente quer compartilhar, quer levar para as pessoas, né? Tá vendo? É isso aí, olha. se alguém se interessar, os livros estão à disposição, eu mesmo embalo, eu mesmo posto e entrego para o Brasil inteiro. Então, se alguém se interessar, é só me contatar. Pois é, então, mas nós temos isso, quando nós temos, né, quando nós descobrimos algo que faz muito bem para a nossa vida, a gente quer compartilhar aquilo com as pessoas, a gente quer que as pessoas também conheçam aquilo, né? Isso acontece aí todo dia, né? Foi o que aconteceu com você com o Tom, foi o que aconteceu comigo quando eu percebi esse potencial da física quântica. E virou, mexeu, a gente está aí lendo artigos, lendo matérias de pessoas contando isso também, compartilhando coisas que mudaram a vida delas e elas queriam que todo mundo tivesse acesso àquilo também, né? Muito Exatamente, e dá bacana. acesso a todo mundo. Quem se interessa, quem está preparado, quem vai atrás, quem faz o esforço, sai premiado. Né? Mas, É, assim, é a vontade de cada um. Não estamos aqui para forçar absolutamente nada a ninguém. é, É a questão da vontade e o momento de é cada um. E isso como o aí. Tom costuma dizer, não existe melhor momento para começar isso do que agora, É, mas cada um começa quando quer. legal. Então tá bom, Mário. Muito obrigada, Mário Jorge. E lembrando, então, que na terça que vem não vai ter a live, porque vai estar tendo as aulas gratuitas. Aproveitem, gente, porque eu realmente preparo bastante material, a aula é pelo YouTube, então eu compartilho a tela, eu mostro slide, são aulas assim de bastante conteúdo mesmo. Aproveitem. E, Mário Jorge, obrigada pelo seu tempo, é sempre uma alegria conversar com você. E seguimos aí com os nossos projetos. Futuramente conversaremos mais. Um beijo, um abraço. Valeu, O obrigado, pessoal um que abraço, participou, obrigado a todos que participaram. Foi bastante gente, eu fico feliz e motivado de ver tantas pessoas interessadas
em buscar essa oportunidade de evolução. É muito bom. Obrigado a Isso todos. aí, gente. A participação de vocês também é crucial, é muito importante. Show. Então, participem, comentem, mandem a live no direct. Vamos juntos aí levar essa mensagem. Beijo para todos. Tchau.